Amém, irmãos? 1 João, capítulo 5, versículo 13. 1 João 5, versículo 13. Assim nos diz a palavra de Deus. Essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. João, mais uma vez, ele vem falar na sua epístola sobre a vida eterna que todos aqueles que creram têm em Cristo Jesus. Concorda-se que esse seja o versículo mais importante dessa epístola. Talvez você já decorou esse versículo desde quando você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor, como uma segurança, como um descanso para a sua vida, no seu caminhar cristão. A questão de ter paz, ter descanso, ter segurança e alegria com relação à vida eterna. E João, quando chega nesse versículo, no capítulo 5, versículo 13, e quando ele fala novamente da vida eterna, ele relembra, ele olha para trás daquilo que ele começou lá no início da sua epístola. Ele já tem falado sobre ele e os demais apóstolos, ele juntamente com os demais apóstolos, outros irmãos, eles viram, ouviram, contemplaram tudo a respeito do Senhor Jesus, falando sobre a vida eterna desde o primeiro capítulo, e agora novamente retorna ao assunto. E ele disse sobre ter a comunhão com o Pai. Na verdade, ele diz inicialmente, no capítulo 1, para que os irmãos tivessem comunhão com eles, os apóstolos. E a comunhão dos apóstolos, ele disse, dos irmãos, é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E aqui agora, terminando a sua carta, né, ele olha para trás e resume o que vem dizendo para os seus leitores, para as pessoas, para quem ele escreveu, do seu objetivo, do que ele tinha em mente, o final. Na verdade, o objetivo final da sua epístola é que todos aqueles que creram em Jesus saibam que têm a vida eterna. Essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Então João se preocupava, ele tinha uma ansiedade, ele tinha a preocupação com os irmãos e queria deixar claro que todos aqueles que creram em Jesus Cristo tem a vida eterna. E esse é o objetivo principal da sua carta. João, quando escreveu o seu evangelho, lá no capítulo 21, tem o porquê que ele escreveu o evangelho, né? Para que aquelas pessoas, vendo os sinais, vendo o que Jesus fez, acreditem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Teve um propósito de se escrever, então, o evangelho. No capítulo 21, João fala sobre isso. E agora também, na sua primeira epístola, ele também dá o resumo, o objetivo de ter escrito a sua epístola. E o objetivo principal, diz João, é saber que vocês têm a vida eterna. Todos vocês que creram no nome do Filho de Deus, não abram mão dessa realidade. Não pode haver dúvida de que essa é uma informação importante. Não pode haver dúvida de que essa é uma grande informação para os homens e mulheres que haviam crido em Jesus Cristo. No Evangelho de João, quando ele escreveu o seu Evangelho, capítulo 17, a preocupação dele em relatar a oração sacerdotal do nosso Senhor, a oração a favor dos discípulos, quando ali começa o capítulo 17, ele fala sobre essa vida eterna que Deus concedeu àqueles que foram até Jesus Cristo. O Pai concedeu alguns a Jesus Cristo, e aqueles que foram a Jesus Cristo, então receberam a vida eterna. Ali estava o Senhor em João 17, um pouco antes da sua morte na cruz. E ali ele estava então intercedendo, orando por aqueles que o Pai tinha dado a ele. E ele então lembra a eles sobre essa questão da vida eterna. E Jesus estava ali orando por homens e mulheres, para que eles conhecessem a Deus. Lá em João 17, versículo 3, diz: a vida eterna é essa, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Então ali o Senhor já está mostrando que a vida eterna é para ser usufruída neste mundo. Existe uma glória em si possuir a vida eterna já nesse presente momento, já nesta vida. O Senhor Jesus foi aquele que disse: eu vim trazer a vida eterna. Apropriem-se disso, entrem nessa realidade. Jesus queria que os discípulos soubessem disso,
disso. E João, agora aqui na sua epístola, tanto no Evangelho quanto aqui, ele relembra então o propósito. Isso foi tratado, como dissemos, desde o início da epístola. Deus é luz e não há nele trevas nenhuma, e João fala sobre isso, mostrando que essa é a essência da vida cristã. Irmãos, vejam que grandiosa verdade para todos nós. Crermos em Deus, crermos no seu Filho, saber que somos habitados pelo Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus, e que temos a vida eterna. Isso é uma segurança, isso faz uma total diferença na caminhada cristã. Nenhuma religião do mundo, nenhum credo no mundo, nenhuma instituição dá uma garantia aos seus seguidores sobre essa verdade. O que as pessoas ensinam no mundo, o que as religiões ensinam no mundo é sobre a possibilidade, quem sabe Deus no futuro, e vai deixar vocês no limbo, vai deixar vocês em um estado intermediário, quem sabe? Esse é o ensino das religiões, das seitas, das instituições que tem no mundo, mas para os filhos de Deus, para aqueles que abraçaram o testemunho de Deus, para aqueles que creem que a palavra de Deus é verdadeira e inspirada por Deus, eles abraçam essa realidade, eles não têm dúvida. João coloca, essas coisas eu escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, não tenha nenhum senso de dúvida. Ele tem colocado isso. Foi tratado desde o início da epístola. Essa é a essência da vida cristã. Irmãos, podemos ter pleno conhecimento de Deus e ter segurança nesse assunto. Podemos saber que temos a vida eterna. E nos versículos anteriores, no capítulo 5, João tem falado sobre isso, o testemunho que o próprio Deus dá acerca do seu Filho. Se os homens, com 2 ou 3 testemunhas, têm um relato de algo que é verdadeiro, muito mais Deus que dá testemunho do seu Filho por meio da água, por meio do sangue, por meio do próprio Espírito Santo. E nos versículos anteriores, então, João coloca que, de fato, Jesus Cristo é o Messias, é enviado por Deus, ele é o Filho, Jesus Cristo é o Filho amado. Deus deu o testemunho do seu Filho, e dando o testemunho desse Filho, do seu Filho, e nós, crendo nessa realidade, João coloca para os seus leitores, não tenham dúvida, podem ter certeza sobre a vida eterna que se encontra no Filho de Deus. Ele foi aquele que veio para trazer a vida eterna, ele é o Messias prometido. E incluindo em toda essa verdade, vamos colocar assim, nós cristãos acreditamos, cremos no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Aquele que tem o Filho de Deus, o versículo anterior fala sobre isso, aquele que tem o Filho de Deus tem a vida, aquele que não tem a vida, e agora então ele dá essa segurança, certeza. Essas coisas escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Vamos colocar em princípios como que João coloca isso. Na verdade, usufruindo de toda a Escritura, de todo o Novo Testamento, como que João coloca isso em princípios para todos nós. Então, João discorre sobre sabermos que temos a vida eterna. E então, o primeiro princípio, irmãos, é que esse conhecimento de que temos a vida eterna, ela é possível, ou ele é possível, esse conhecimento para nós. Seria muito vago nós crermos em Deus, nós cremos em Jesus, cremos que o Espírito Santo habita em nós e não termos certeza da vida eterna. Mas, esse é o primeiro princípio. A vida eterna é possível a nós. Nós não precisamos andar com olhos fechados, como que cegos, apalpando. Não, a Escritura nos diz que esse é um assunto já estabelecido por Deus. E isso é algo que deve ser enfatizado, que nós temos a vida eterna. Aqueles que diriam que esse assunto, como já dissemos, de vida eterna, é para o futuro, é para o mundo por vir. Nós conseguiremos, talvez, a vida eterna quando morrermos e quando Deus olhar para nós, de algum motivo, e nos dar a vida eterna. Eles, então, imaginam que isso está determinado para o futuro, para o pós-morte. Mas a Bíblia não relata sobre isso. Logo no Evangelho, nos Evangelhos, no Novo Testamento, mostra claramente que temos a vida eterna. O que essas pessoas falam quando a vida eterna vai ser algo para o futuro, para depois da morte, é porque elas não acreditam, não creem no que a Escritura coloca como a doutrina
da certeza da fé. O que eles dizem é que nós não devemos saber dessas coisas por agora, nós não devemos nos envolver com essas coisas por agora, nós não sabemos, isso é para o futuro, isso é para aqueles a quem Deus quiser. Quando, antes de convertermos, antes de conhecermos as Escrituras, a verdade, era isso que nós ouvíamos. Quem sabe no futuro Deus vai te dar a vida eterna? Quem sabe lá no céu Deus olha para você de alguma forma? Não. Mas claramente as Escrituras diz, João coloca muito claro, irmãos, o meu objetivo escrevendo para vocês é que vocês saibam que vocês têm a vida eterna, tenham certeza disso, quero que vocês saibam que a possuem, não é algo para o futuro. Sim, nós entraremos na vida eterna quando o Senhor se manifestar, quando Ele voltar em poder e grande glória, mas claramente já nesta vida já possuímos, diz João, vocês têm a vida eterna. E claramente, lendo as Escrituras, nós vemos que isso não é um ensinamento somente do apóstolo João. Não foi só João que escreveu o seu evangelho a respeito de Jesus Cristo ser o Filho de Deus e que Ele nos deu a vida eterna, mas os outros escritores, os outros apóstolos no Novo Testamento, eles falam sobre isso. O próprio apóstolo Paulo, ele gosta desse assunto, ele é entusiasmado com esse assunto. Por exemplo, quando ele escreve o seu tratado no livro de Romanos, o Evangelho do livro de Romanos, e ele começa a falar da pecaminosidade do homem, que uma loucura de abandonar a Deus e adorar ídolos no lugar de Deus. E ele fala então, nos primeiros capítulos, sobre o homem em pecado, e depois ele então fala sobre a salvação, sobre a obra de Jesus Cristo, ou seja, a justificação pela fé, e ele entra no capítulo 6 falando que nós não devemos permanecer no pecado. Paulo gostava desse assunto sobre justificação, sobre santificação, sobre glorificação, e quando ele chega no capítulo 8, os irmãos se lembram daquele até cantamos muitas vezes, existem músicas, cânticos sobre isso, e ele fala assim, em 8, 38 e 39, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A expressão que ele usa no versículo 38 é, porque eu estou bem certo. Para os cristãos, ou como João coloca na sua epístola, para que saibais, para o apóstolo Paulo da mesma forma, eu estou bem certo, ou poderíamos colocar, eu estou convencido, eu não titubio, eu não tenho nenhuma dúvida, eu estou tranquilo, que nada vai separar-me do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso deve ser a sua certeza, essa deve ser a minha certeza, eu estou bem certo. Eu estou convencido. Quando Paulo escreve para Timóteo, ele encoraja, ou ele explica para Timóteo, ele quer trazer essa realidade para Timóteo, mostrando de alguma forma, abram, por favor, em 2 Timóteo 1,12, a instrução que ele dá para Timóteo a respeito disso, a respeito de algumas coisas que podem acontecer com o cristão, mas também tem a segurança sobre esse assunto. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, ele escreve assim para Timóteo, e por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Vejam a instrução de Paulo a Timóteo. Ele então, se ele sofre por causa do Evangelho, ele está encarcerado por causa do Evangelho, ele foi apedrejado por causa do Evangelho, ele foi dado como morto por causa do Evangelho, mas ele ainda diz assim, Timóteo, eu estou sofrendo essas coisas, mas ainda sofrendo essas coisas eu não me envergonho do Evangelho, porque eu sei em quem tenho crido, e eu estou bem certo de que Deus, ou que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Sei, eu tenho essa segurança, ou seja, não há uma incerteza em Paulo, e Paulo também quer colocar essa segurança para Timóteo e para todos aqueles que creram em Jesus. Não tenham incerteza, não tenha dúvida com relação a isso. Esse é o primeiro princípio, esse é o primeiro ponto. Ou seja, dessa forma, irmãos, nós não podemos interpretar a fé como uma espécie de incerteza, uma incerteza constante, e
Fazendo assim, é nós negarmos o ensinamento da palavra de Deus sobre a vida eterna, ou sobre que somos filhos de Deus. Nós devemos ter segurança pelas Escrituras. A palavra de Deus diz em Romanos que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Isso é segurança para nós. Tal conhecimento é possível para nós. Devemos estar claros, estar nessa posição de sabermos que temos a vida eterna e de que conhecemos a Cristo. Esse é o primeiro princípio. Mas tem um segundo princípio que colocamos da seguinte forma: ver que isso não só é possível, mas é possível para todos nós. Por que isso? Porque para alguns há o entendimento de que a vida eterna é somente para Paulo, para Pedro, para os apóstolos em si, para teólogos, para pessoas que têm um conhecimento maior das Escrituras, aqueles que tiveram a experiência com o Espírito Santo. Não, a vida eterna é possível para todos nós. Não existe uma distinção entre aqueles que creram e porventura receberam a vida eterna e aqueles que ainda não receberam. Não, o conhecimento é para todos nós. Alguns podem dizer, como falamos, isso é para Paulo, Pedro. Isso foi para o Martim Lutero, Santo Agostinho, isso é para presbítero, talvez para um diácono, talvez para os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Não, isso é para o homem espiritual, para aquele que tem conhecimento, aquele que tem um grau de proximidade de Deus. Nós não podemos ter falar sobre isso, irmãos. Falar dessa forma é uma resposta contrária às Escrituras. O que o cristão deve fazer é repetir as Escrituras. E aqui repetir as Escrituras é nós, quando lermos essas verdades absolutas do Novo Testamento, inspirados por Deus, a palavra de Deus para nós, nos apegarmos, nos assegurarmos e colocarmos o nosso fundamento nelas. Não há tal distinção no Novo Testamento de que aquele que creu é salvo, mas aquele outro que creu ainda não é salvo. Não tem isso. O apóstolo Paulo foi salvo, o Ananias foi salvo, aqueles mais simples, menos cultos, a Lídia foi salva, o carcereiro foi salvo, todos foram salvos se creram em Jesus Cristo. Não há uma distinção sobre aquele tem a vida eterna e esse outro não tem. E João está desejoso, então, que todos saibam dessa verdade. Ele não oculta essa realidade. João não guardou esse precioso tesouro para si e para os demais apóstolos, como se, não, agora eu sei que eu tenho a vida eterna, mas eu não vou contar para o povo que eu tenho a vida eterna, não. Ei, vamos fazer uma combina entre nós, apóstolos? Nós temos a vida eterna, não vamos contar para todo mundo, não. Vamos ficar para nós. Não. Desde o princípio da epístola de 1 João, ele é bem claro em falar sobre isso. Vamos ler aí, 1 João, capítulo 1. João está desejoso que todos saibam dessa verdade. Ela não está oculta somente para alguns, ela não é para um grupo seleto. Então, João coloca assim no capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Olha, irmãos, o que ele coloca, ele não esconde. João não esconde essa absoluta ou essa verdade para os seus leitores, para quem ele escreveu. E vejam que isso foi trazido a nós, segurança para nós. Vejam que ele escreveu aí no versículo 3: anunciamos a vós outros. Anunciamos também a vós outros. Eles receberam essa verdade, eles entraram nessa realidade de possuir a vida eterna. E a ênfase de João é tão grande nessa epístola que ele coloca entre parênteses o versículo 2: e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos. A vida eterna, a qual estava com o Pai, nos foi manifestada. João não pegou esse tesouro e colocou num baú, colocou num lugar escondido para ele, sobre a vida eterna. Não, vos anunciamos. É também para vocês, que vocês creram. Tudo que nós
Toda a realidade que nós entramos, os apóstolos, os discípulos, aqueles que creram, é também para vocês outros. Vós outros, todos os que creram. Não tem um grupo exclusivo que vai receber a vida eterna, porque creu, e o outro que creu não vai receber, não. Vejam o parênteses que João coloca. Ele fala isso no capítulo 1. Então, no capítulo 5, ele retorna: estas coisas os escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Creram? Tem a vida eterna. Você creu? Você tem a vida eterna. A vós outros que credes. Então, Paulo fala sobre isso. João fala sobre isso. Mas Pedro também, ele, encontrando essa pedra preciosa, os irmãos se lembram da sua declaração: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor diz: sobre essa revelação, sobre essa rocha, edificarei a minha igreja. Então, quando João escreve a sua epístola, vamos para lá, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1, ele fala sobre essa verdade, sobre essa preciosidade. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1, diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Quando João coloca a expressão fé igualmente preciosa, obtiveram fé igualmente preciosa, irmãos, essa fé é a fé que todos os que creram receberam. Não é uma fé que Pedro recebeu por ele ser Pedro, ou que Paulo recebeu por ele ser Paulo, ou que João recebeu por ele ser João. Não, essa fé aqui é a fé inicial. Obtiveram fé igualmente preciosa. Aquela fé que vem da parte de Deus, como Paulo escreveu aos Efésios: somos salvos mediante a fé. E isso não provém de vós, é dom de Deus. Essa fé igualmente preciosa, isso é que todos receberam, todos os que creram. E se todos creram em Jesus, todos são filhos de Deus. E se todos são filhos de Deus, todos têm a vida eterna. Não há insegurança. Mas nós sabemos que existe um ensino por aí que separa de um lado os santos e de outro aqueles que não são santos, coloca aqueles que são mais, vamos colocar assim, mais próximos de Deus, que representam a Deus, e daqueles outros que não têm muita comunhão com Deus. Mas o que as Escrituras nos diz, como dissemos, se nós repetirmos as Escrituras, se nós ficarmos tão somente com as Escrituras, com a verdade nela estabelecida, irmãos, que segurança para nós outros. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele fala assim: todos os filhos de Deus que estão em Roma, chamados para serem santos. Todos aqueles que se tornaram filhos de Deus são chamados para serem santos, e nessa santidade possuem, devem saber que têm a vida eterna. Sim, existe um ensino que somente alguns estão próximos de Deus, talvez os representantes de Deus na terra, mas não é isso que a Escritura diz. Vós creis, vocês creram em Jesus Cristo, saibam que têm a vida eterna. Sim, existe a divisão nos trabalhos. Na igreja de Deus, na obra de Deus, existe divisão de trabalhos, dos serviços, do trabalho da edificação da igreja. Mas aqui João está tratando de uma experiência básica para todos os filhos de Deus. É uma experiência comum a todos aqueles que creram. Todo cristão tem que ter o conhecimento de que tem a vida eterna. João não vai abrir mão disso. Todo cristão deve ter essa certeza do conhecimento da vida eterna. Tem que ter essa comunhão imediata com Deus. E nesse segundo princípio, vemos então que isso é possível para todos os que creram. E também tem um terceiro princípio que podemos colocar. Devemos então, todos, possuir a vida eterna. Ah, Natal, mas eu sei que tem. Mas você possui de fato? Você vive como tendo a vida eterna? Deus deseja que a tenhamos. O nosso Senhor Jesus foi aquele que disse que nós possuirmos a vida eterna foi o motivo dele ter vindo ao mundo. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Entrem, gozem, usufruem, possuam essa vida eterna. A obra que ele concluiu, a obra de Cristo na cruz, se destina a isso, entendermos
e possuirmos de fato a vida eterna. Tornar possível, a obra dele foi para esse fim, tornar possível que entremos nesse abençoado e maravilhoso conhecimento do próprio Deus, do relacionamento que os apóstolos tinham com Deus e com o seu Filho, com o Espírito. É isso que eles querem, que João ensina aos seus discípulos. Irmão, seria desonroso para um cristão não possuir a vida eterna, ou não entrar no gozo pleno da vida eterna ainda neste mundo. Não espere você morrer para que, quem saiba, Deus te dá. Não. João coloca claro que temos a vida eterna. Existem uns argumentos por aí que, se nós dissermos que temos a vida eterna, nós nos tornamos como fariseus. Você está soberbo, você é um santarrão. Como que você diz? Como é que você tem certeza? Eu tenho certeza porque está nas Escrituras. Então, alguns argumentam que, se dissemos que possuímos a vida eterna, somos fariseus. É como se nós disséssemos assim, como aquele que orou, né? Obrigado, Senhor, porque não sou como os demais homens. Eu tenho a vida eterna, ele não tem. Não. Não é para nós nos ensoberbecermos e fazermos isso. Nós devemos entender que a vida eterna foi dada a todos aqueles que creram como uma dádiva de Deus. Você não a produziu, você não tinha nada em você faria com que você tivesse a vida eterna. Nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecado, e Ele nos deu vida. Ele nos deu vida. Deus, por causa do seu grande amor com que nos amou, nos deu vida. Possuímos essa vida eterna. Então é dever nosso entrarmos, vivermos, usufruindo dela. Irmãos, a morte do Senhor proporcionou tudo isso a todos aqueles que creram. Sabemos que temos a vida eterna. Então não temos direito de não tê-la. Se o povo cristão não tem certeza de ter a vida eterna, está desonrando a Deus e não está dando um bom testemunho a respeito da palavra de Deus. É como se eles estivessem dando um testemunho muito fraco a respeito da salvação. Você crê em Deus? Creio. Você tem a vida eterna? Não sei. Mas como você não sabe? É um assunto tão claro nas Escrituras. Mas se eu falar que tenho a vida eterna, depois eu vou para o mundo, depois eu começo aquelas práticas antigas. Irmãos, aqueles que sabem que têm a vida eterna, eles se aproximam de Deus. Eles não voltam às práticas. Pode até cair, sim. Sabemos que a Escritura fala sobre isso. Podemos até, por acaso, pecar, cair em pecado, mas não é uma vida de prática do pecado. Nós podemos, os cristãos têm que falar com segurança, temos a vida eterna, porque essa verdade, isso é o que a Escritura está dizendo. Não é você ir contra ela. Vejam, é muito claro. Vamos abrir então, só para nós conferirmos com as Escrituras essa verdade. João capítulo 3, versículo 16. Vocês sabem de cor. Nós vamos ler para conferirmos o que diz a palavra de Deus. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você tem a vida eterna? Você creu em Jesus Cristo? Sim. Você tem a vida eterna? Não sei. Eu ainda estou na dúvida, porque eu briguei com a minha esposa ontem, eu olhei para uma mulher ali com intenção impura, eu fiz aquilo outro. Eita, nós não estamos falando da sua santidade produzir a sua salvação. Pecou? Confessa, se arrependa, volte para Deus. O próprio João já tratou desse assunto. Se dissermos que não temos pecados, ou pecados, somos mentirosos, mas se pecarmos, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também do mundo inteiro. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda a injustiça. Então João coloca no seu Evangelho, para que aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna não é produzida por esforço. Aqueles que dizem assim, aquele que perseverar até o fim será salvo. Leiam o contexto desse texto para entender corretamente sobre o que o Evangelho está dizendo nesse ponto.
A sua salvação não é baseada na sua perseverança. A sua salvação é baseada na obra de Cristo no Calvário. Nada pode ser acrescentado à obra no Calvário. Foram as mãos deles que foram cravadas, foram os pés que foram cravados, foi o seu lado que foi furado, como ouvimos esse final de semana. A obra da salvação é completa e exclusiva de Jesus Cristo. Não é sobre a sua perseverança, eu criei, mas eu perseverei, eu criei, mas guardei o sábado, eu criei, mas eu... Não! A vida eterna a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então João coloca muito claro aqui no Evangelho, capítulo 3, creu, não pereça, não vai perecer, mas tenha a vida eterna. Veja o versículo 36, a parte A, João 3, 36a. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Como que eu vou contra a palavra de Deus? Se ela está dizendo se creu, tem, como que eu vou colocar um inciso abaixo do versículo, mas quem sabe? Não. Creu, por isso quem crê no Filho de Deus, ou no Filho tem a vida eterna. Veja o capítulo 5, versículo 24. João 5, 24, diz assim: em verdade vos digo. Olha só a expressão que Jesus coloca para falar sobre o assunto. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Irmãos, isso é a Escritura, não podemos ir contra ela. E João, tanto no seu Evangelho, como dissemos, quanto na sua epístola, ele vai falar isso. Essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que vocês têm. Entra nessa realidade, possuam essa vida eterna. Irmão, se eu não tenho certeza da minha posição, da minha situação, provavelmente vou passar a maior parte do meu tempo tentando me endireitar, tentando produzir a minha salvação, tentando ganhar a vida eterna. Mas é uma segurança, se uma vez cremos em Jesus Cristo. Se eu não tenho essa certeza, se eu não estou fundamentado nessa verdade, eu vou tentar produzir a minha salvação. Irmãos, é a única maneira de nós sermos fortes na caminhada cristã para enfrentarmos as instabilidades que virão sobre nós, é estarmos baseados nessa verdade. Sabermos que temos a vida eterna. A única maneira de ser forte é ter certeza sobre isso. Quando você lê a história dos apóstolos no Novo Testamento, quando você vê a história dos irmãos no Novo Testamento, quando você vê a história da igreja depois que a Escritura foi escrita, a história da igreja como um todo, os pais da igreja, os irmãos sendo lançados nas arenas, os irmãos sendo lançados nas fogueiras, como que eles enfrentaram tudo isso? Ou seja, a história da igreja, ela registra que eles se basearam e se estabeleceram nessa verdade. Eles não teriam nenhuma possibilidade de enfrentar as feras nas arenas, não teriam nenhuma possibilidade de enfrentar as fogueiras, se não soubessem que já possuíam a vida eterna. E sabe o que a fogueira ia fazer com eles? Antecipar a ida deles de verem a face do seu amado Senhor, porque eles sabiam que tinham a vida eterna. Nós perdemos um irmão recente, ele morreu de câncer, e às vezes que eu conversava com ele, todas as vezes, ele tinha essa segurança. Ele foi definhando, morreu, mas ele tinha essa segurança, ele tinha essa alegria que tinha a vida eterna. Morreu. Está com o Senhor? Está com o Senhor. Imagina então você passar por um processo de uma doença terminal sem saber dessa realidade, ou também, como esse princípio, não entrar na realidade da possessão dessa verdade na sua vida. Então a história da igreja registra isso, que os mártires, todos eles confessavam a Cristo. Qual era o seu segredo? O que os tornava tão fortes? A resposta é que aqueles homens e aquelas mulheres sabiam em quem eles criam. Eles possuíam a vida eterna, e o único efeito sobre a morte era de antecipar que eles veriam a face do Senhor, do seu Salvador. Se eles não tivessem essa certeza, irmãos, eles não conseguiriam passar por tais provação. No presente momento, as coisas não são diferentes para nós.
Você não pode conhecer a alegria do Senhor, você não pode ter o gozo do Senhor, você não pode ter uma vida plena no Senhor se você não está perfeitamente certo entre o seu relacionamento entre você e Deus, no sentido de que você já possui a vida eterna. A maneira de obtermos essa alegria constante na presença de Deus, João coloca isso. No princípio ele fala assim, que a vossa alegria seja completa, e ele tinha acabado de falar sobre Cristo, sobre a vida que ele estava anunciando. Então essa alegria é saber que temos a vida eterna, sabermos que temos comunhão com o Pai por meio de Jesus Cristo, seu amado Filho, e por meio do Espírito Santo que hoje em nós habita. Esses são os princípios. O conhecimento para nós da vida eterna, ele é possível. É possível também para todos, e é nosso dever ter esse conhecimento, entrarmos nessa verdade, usufruirmos dela para darmos os passos na caminhada cristã. E diante de tudo isso, nós entendemos tudo isso, você pode dizer confiantemente, eu tenho a vida eterna? Porque se nós entendemos pelas Escrituras tudo isso, nós não podemos dar uma resposta diferente de que temos a vida eterna. E você dizendo que você creu na verdade, na realidade do Evangelho, que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que, crendo nele, tem a vida eterna, não mude. Não mude o seu pensamento a respeito disso. Ou seja, você pode dizer confiantemente, eu tenho a vida eterna. Mas ainda assim, você falando que tem a vida eterna, você tem que dar, ou melhor, nós podemos fazer alguns testes na nossa vida para saber se de fato nós cremos em todas essas realidades e se temos a vida eterna. E o primeiro teste, muito claro nas Escrituras, é que nós vamos ver se de fato nós cremos no Senhor Jesus Cristo. João abriu a sua epístola dizendo assim, olha, irmãos, o que nós temos ouvido, o que nós temos visto, o que contemplamos, o que as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Ou seja, um dos testes da tranquilidade de nós dizermos, falarmos, afirmarmos que temos a vida eterna é porque nós cremos no Filho de Deus. Assim como os apóstolos tiveram experiência com ele no passado e agora escrevem para os irmãos dizendo, saibam que vocês têm a vida eterna se creram no Filho de Deus, da mesma forma nós. Então qual a minha relação com Cristo? O que Cristo representa para mim? Se João começou a sua epístola falando sobre a vida eterna que estava em Cristo, qual a relação de Cristo para mim? João tinha um relacionamento com ele. João, nos 3 anos e meio que largou a sua família e seguiu o seu Senhor, teve um relacionamento, teve uma comunhão com o Senhor Jesus, teve uma comunhão com o Pai, sim, mas então aqui no primeiro teste, você crê? O que você de fato sabe sobre o Senhor Jesus Cristo? João começa a sua epístola falando sobre ele. Qual a verdade? O que você responderia para as pessoas a respeito da segurança da vida eterna? João, no capítulo 5, 12, aquele que tem o Filho, na sua epístola, antes desse versículo 13, aquele que tem o Filho de Deus tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. É a primeira pergunta que eu devo responder. O que Cristo representa para mim? O que Cristo significa de fato para mim? O que eu penso a respeito dele na minha vida? Eu penso sobre ele na minha vida. Hoje, por exemplo, eu pensei sobre ele, eu levantei, fiz todos os meus afazeres e sequer pensei em Deus, em Jesus Cristo, na obra do Espírito Santo, não tive uma intimidade com a palavra. O que Cristo representa para mim? Esse é o primeiro teste. O que eu penso a respeito dele? Como que eu vejo a pessoa de Jesus de Nazaré? Como eu interpreto os evangelhos que falam maravilhosamente sobre o Filho de Deus, sobre aquele que desceu, se encarnou e sofreu tudo por cada um de nós? Qual é o meu relacionamento com ele? Esse é um teste, irmãos. Porque se simplesmente dissemos que cremos e não temos um relacionamento com ele, cuidado, podemos ser surpreendidos naquele dia. Se há uma dúvida, se há incerteza sobre ele, não temos a vida eterna. Não pode ter nenhuma incerteza. Não há nenhum conhecimento de Deus separado da pessoa de Jesus Cristo. Então, o que ele, de fato, significa para mim? O salmista disse, a quem tenho eu no céu?
Na terra não há outro em quem eu me comprazo. Qual é o meu relacionamento com Ele? Nós nunca chegaremos verdadeiramente, irmãos, a Deus, a menos que seja por meio do Senhor Jesus. Então Ele tem que ser precioso para mim. Jesus Cristo tem que ser absolutamente essencial para mim. Essencial nos meus projetos, essencial nas minhas perspectivas, essencial nos meus planos, essencial no meu relacionamento, nos meus negócios, no meu dia a dia. Eu devo perceber, olhando para Ele, a minha indignidade, a minha pecaminosidade, a minha pequenez, porque eu estou voltado para Ele, como aquele homem, ser propício a mim, pecador. Isso é o primeiro teste, um teste essencial. Como eu poderia encarar a Deus separado de Jesus Cristo? Então Ele é totalmente essencial para mim. Eu não vou me fiar nas minhas obras, não vou me fiar na reencarnação, não vou me fiar no purgatório, que de repente eu vou ser limpo, purgado. Não. Jesus Cristo e o que Ele fez por mim. Esse é o primeiro teste. Como eu poderia encarar a Deus separado dEle? Como eu poderia encarar a Deus envolvido nos meus pecados? Como eu vou encarar a Deus não sabendo que Ele levou sobre si os meus pecados? Eu tenho apenas uma esperança. Eu creio no Filho de Deus e Ele é tudo para mim. Ele, Jesus, lidou com o problema dos pecados, do meu pecado. A ira de Deus que viria sobre mim estava sobre Ele. Irmãos, dessa forma, esse é o primeiro teste. Olhando para Cristo, no meu relacionamento com Ele, o meu envolvimento com Ele, a minha comunhão com Ele, eu vejo que Deus em Cristo me perdoa. Esse é o primeiro teste. Um ponto essencial da certeza do nosso conhecimento sobre a vida eterna, o nosso relacionamento com Jesus Cristo. E a menos que eu coloque unicamente a minha fé em Jesus Cristo, eu não tenho vida, porque o único caminho que me conduz a Deus é Ele. Esse é o primeiro teste, eu saber e me envolver, e lembrar que Ele é o caminho e a verdade e a vida. Pronto, primeiro teste. Segundo teste. Qual que é a minha atitude em relação a Deus? Sim, eu creio em Jesus Cristo, mas qual o meu relacionamento com Deus? Como que eu vejo Deus? Deus, Ele é duro. Deus, Ele é um tirano. Ele é um capataz. Não posso ver assim. O segundo teste é que eu vejo o amor de Deus por mim e respondo a esse amor. Sim, eu já entendi um pouco sobre Cristo. Eu já recebi Jesus Cristo como meu Senhor, como meu Salvador, mas o Cristo tem um Pai, tem Deus, que governa sobre tudo, sobre todos. E agora, João diz no capítulo 4, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então eu tenho um relacionamento com Deus da mesma forma. Eu não vejo Deus como alguém ou um ser que Ele está ali olhando para ver se eu caio, se eu peco, para me punir. Não posso ver dessa forma. Se algo dá errado na minha vida, eu digo, Deus está contra mim. Não. Eu tenho um relacionamento, eu entendo o amor de Deus por mim, eu entendo o amor de Deus por mim na pessoa de Jesus Cristo. E João coloca esse relacionamento do cristão, daquele que creu com Deus. Se os irmãos perceberam na epístola, da maneira que ele colocou de maneira tão clara o nosso amor a Deus, a nossa resposta sobre tudo que Deus fez por nós em Jesus Cristo. Sabe como? Do nosso relacionamento com o mundo. É muito claro. João fala assim, olha, vocês então dizem que amam a Deus, que vocês veem, conhecem o amor de Deus, mas ele diz assim muito claro, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, quando dissemos que amamos a Deus, temos um relacionamento de Deus, ele então faz esse teste. Como que está o coração dessa pessoa em relação ao mundo? Porque se o amor dela está para com o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O mundo passa, bem como a sua concupiscência. Porém, o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, no nosso teste, no nosso relacionamento com Deus, como que estamos amando o mundo? Ou qual o nosso relacionamento do mundo? Qual a minha visão do mundo? Quando eu tenho certeza que tenho a vida eterna. Então eu tenho certeza que agora eu sou um filho de Deus, sei que tenho a vida eterna. Qual é a minha visão do mundo? Qual a minha relação com o mundo? Esse mundo que você
fica sabendo muitas coisas na palma da mão. Você ainda olha para Ele, você ainda tem esperança neste mundo. Você ainda confia na justiça desse mundo. Você ainda confia que os homens vão aplaudir ou vão receber as boas novas do Evangelho? Não, eles vão matar aqueles que se dizem cristãos. Então, o nosso relacionamento com o mundo, como que nós... Esse é um grande teste. Amamos a Deus, mas qual o nosso relacionamento? Vejam que o mundo, João já disse, está no maligno, pertence ao maligno, e eu não posso ter uma aliança com o mundo. Eu tenho interessado pelas coisas deste mundo. Eu ainda tenho a esperança, os pés colocados neste mundo. Segundo João, os cristãos passaram a ver o mundo de uma maneira diferente. O mundo, diz João, tanto no Evangelho quanto na Epístola, os cristãos sabem que o mundo jaz no maligno, que tem o príncipe deste mundo, e ele não tem nada com o Senhor. Os cristãos já perceberam que o mundo vai se opor entre eles e o amor deles por Deus. E esse é um grande teste. O que eu tenho feito com relação ao mundo? Por acaso eu odeio o mundo? Ou eu ainda tenho esperança neste mundo? Eu tenho pensado na eternidade? Tenho pensado, de fato, no céu? Quando Paulo fala sobre esse assunto, sobre entrarmos na eternidade, uma visão da glória, ele é muito claro para nós não atentarmos nas coisas que se veem, mas naquelas que se não veem. Vamos ler esse texto, 2 Coríntios 4, 16, 18. Já estamos caminhando para o final. Então esse é o segundo teste. O nosso amor a Deus vai se manifestar no meu relacionamento com o mundo. O mundo ainda me atrai, o mundo ainda me prende aqui. 2 Coríntios 4, 16, 18. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Ao olharmos para essas coisas que se veem, quanto tempo eu passo pensando nelas? Ou ao olhar para as coisas que se não veem, quanto tempo eu passo pensando nelas? Quanto tempo eu passo pensando em Deus, na glória de Deus, na nossa pátria que está nos céus? Quanto tempo eu levo meditando nas Escrituras? Quanto tempo eu gasto na oração? Irmãos, tudo isso é um teste para todos nós, no sentido de que sabemos que temos a vida eterna. Sobre o que medito mais? Sobre o eterno ou sobre o efêmero? Sobre o eterno ou sobre este mundo? Eu devo saber, o cristão é aquele que deve saber, como diz a letra daquele hino, mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. O cristão deve estar envolvido com essas coisas, com essa realidade, não com aquilo que ele percebe nas coisas do mundo. Sim, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Podemos cair em pecado, mas não vamos permanecer no pecado. Libertos do império das trevas foram todos os filhos de Deus e transportados para o reino do Filho do seu amor. Então, nos leva a um terceiro teste. E esse é muito rápido. João já tratou dele na sua primeira epístola. Ou seja, a importância de obedecermos aos mandamentos de Deus e vermos que os mandamentos de Deus não são penosos. Isso é um teste para nós. A Bíblia existe mandamentos. E mandamentos para todos os filhos de Deus. Se você procurar no Novo Testamento, você vai encontrar muito mandamento. E você vai entender, se você tem a vida eterna, que nenhum deles são penosos. Maridos, amai vossa mulher. Mulheres, sede submissas ao vosso esposo. Filhos, obedecei aos pais no Senhor. Pais, não irritei os vossos filhos. Senhores, obedecei. Servos, obedecei aos seus senhores. Senhores, cuidado como vocês tratam. Vejam como vocês tratam os seus servos. Vejam quantos mandamentos, citei poucos. E vemos que então os mandamentos não são penosos.
E passamos para o último teste, que João também tratou sobre ele, e que mostra que você tem a vida eterna. E é um teste muito importante. O teste de amar os irmãos. Você disse que tem a vida eterna, você disse que possui a vida eterna, sabe sobre isso. Você então deve amar os irmãos, porque homens e mulheres cristãos reconhecerão outros como cristãos. Eles sabem que tem mais pessoas que creem em Jesus Cristo e que fazem parte da família de Deus, como foi lido em Efésios. Outrora nós não tínhamos, não éramos da família de Deus, mas agora somos. E sabendo que nós temos irmãos, iremos amá-los. Nós vamos perceber que a oração de Jesus em João 17, quando ele fala sobre a vida eterna, é que os seus filhos, que aqueles que creram, se tornem um, como ele e o Pai são um, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam ele em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Irmãos, esse é um grande teste sobre ter a vida eterna, de saber se amamos os irmãos. Sabe por quê? Porque eu vou ver a Gláucia lá na eternidade, se ela creu. Eu vou ver a minha esposa na eternidade, se ela creu. E eu amo. Esses são mais fáceis, né? Acho que a Gláucia e a Mariana são fáceis de amar. Mas outros irmãos que de repente eu não me dou bem. Esse é um grande teste. Aqueles que têm a vida eterna amam os irmãos. Amamos os irmãos? Aqui está um teste importante para todos nós. Se você tivesse a escolha, irmão, de passar uma tarde com um humilde santo ou com um grande personagem do mundo, qual você escolheria? Eis o teste. Qual você escolheria? Um santo humilde ou um personagem grande deste mundo? Você deseja estar reunido com os santos de Deus? Você prefere os fiéis ou os mundanos da sociedade? Esse é um grande teste do amor aos irmãos. Amar ou amor pelos irmãos é um teste crucial. E esses são os testes, irmãos. Se aplicarmos esses testes a nós mesmos, nós saberemos onde estamos. O nosso futuro eterno depende de tudo isso, de toda essa verdade. Temos a vida eterna neste mundo. Ela é recebida neste mundo. Se tenho a vida eterna neste mundo, eu sou destinado à glória. Se eu não a tenho neste mundo, a perdição me aguarda. Temos essa vida? Temos essa vida eterna? O que Cristo representa para mim? O que Deus é para mim? O que os irmãos representam para mim? O que os mandamentos de Deus representam para mim? Eu quero ser como Cristo, quero ser santo como Ele, puro como Ele e amar os meus irmãos? Então esses são os testes. Então Jesus disse no Evangelho, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, é Jesus Cristo, a quem tu enviaste. A quem enviaste. Que te conheçam. Aqueles que o conhecem sabem que têm a vida eterna. Aqueles que o conhecem creem no nome do Filho de Deus. Aqueles que o conhecem sabem que todos aqueles que foram dados pelo Pai a Jesus, de maneira nenhuma Jesus os lançará fora. Que gloriosa verdade, que grandiosa verdade. Poderíamos dizer, como é precioso sabermos que temos a vida eterna. Glória a Deus por Jesus Cristo. Amém? Vamos orar e depois nós apresentaremos algumas pessoas que estão nos visitando. Deus amado, Deus bendito, graças te damos pela tua santa e preciosa palavra, que não nos deixa confundidos em todo o seu ensinamento a respeito da nossa justificação, da nossa santificação, da nossa glorificação, da vida eterna que temos em Cristo Jesus. Ó Deus, se porventura nós temos ouvido ensinamentos errados, se porventura temos dado ouvidos a outros espíritos, que nessa noite o Senhor tenha misericórdia de nós e abra por completo o nosso entendimento para acreditarmos na sua verdade. Como João coloca, que todos aqueles que creram têm a vida eterna. Todos aqueles que creram de fato no nome do Filho de Deus têm a vida eterna. E se porventura, como oramos, alguém aqui ainda não tem essa verdade, não conhece essa realidade, que o Senhor possa abrir o entendimento. Nós oramos no nome do seu amado Filho, nosso Senhor Jesus. Amém.